Muita informação aí, vamos começar pelos rótulos disparados por Luiz Inácio Lula da Silva. A esquerda brasileira, não inteiramente, obviamente, você tem ali algum tipo de voz mais sensata, capaz de estabelecer um diálogo, mesmo que se tenha divergências. Ela, de um modo geral, banalizou o uso dessas expressões, fascista, neofascista, nazista. No fundo, são apenas rótulos que tentam macular a imagem de algum adversário. Não se tem, geralmente, depois de uma disparada de rótulo como essa, a explicação técnica, conceitual de por que a figura se encaixa naquele conceito que está sendo utilizado. E ver se o Lula lá entende desse tipo de conceito. Ele está lá repetindo aquilo que a claque lulista, que esses socialistas aqui, tupiniquins, ficam disparando, às vezes usam essas palavras como vírgulas, né? Fizeram muito isso em relação ao Jair Bolsonaro. Em 2018 não funcionou, ele acabou eleito, obviamente, em razão de todas as presepadas do Jair Bolsonaro, para ser muito generoso, né? Durante o governo. Você tem um maior conteúdo para ser encaixado em designações negativas, mas mesmo assim você precisa estabelecer a correspondência entre a palavra e as atitudes, porque senão é simplesmente um rótulo disparado. Quer dizer, não tem uma explicação técnica. O Lula também não dá explicação técnica, e o princípio essencial da doutrina fascista, que é a concepção do Estado, foi resumido pelo Benito Mussolini como tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O Jair Bolsonaro ele sempre foi um estatista, apesar de ter se vendido um pouco como liberal, se vendido no sentido de propaganda, como liberal na campanha de 2018, e eu estava apontando desde 2017, antes dele começar a pré-campanha, que ele, na verdade, quando estava começando a pré-campanha, né, mas ainda não era campanha oficial, que ele ainda precisaria provar, né, que aderiu ao liberalismo econômico, porque nada na carreira dele indicava o contrário. Ele falava até em fuzilar, né, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por causa de privatizações, e olha que os tucanos nunca foram assim grandes defensores de privatizações por uma questão de convicção, né? Eles fizeram algumas ali para fazer caixa em tempos de crise. Você tem um ou outro tucano que tenta erguer essa bandeira. O próprio economista Gustavo Franco saiu do PSDB escrevendo em carta que faltava convicção liberal ao partido para defender inclusive o seu legado, fora as questões éticas envolvendo Aécio Neves. Então o Bolsonaro ele sempre foi estatista. Ele demonizava as privatizações. Ele adotou ali um discurso liberal, chamou o Paulo Guedes para passar um verniz na sua imagem diante do mercado financeiro, e isso acabou eleitoralmente dando certo. Obviamente, como o país já tem um Estado muito inchado, o Jair Bolsonaro ele não vai criar dezenas, centenas de estatais, porque elas já existem. Na verdade, ele as utiliza para o seu toma lá da cá. Então, ele distribui a indicados do Centrão, a aliados políticos, em troca de apoio parlamentar. Agora, o PT, no poder, criou mais de 40 estatais. Outro dia, aliás, Jair Bolsonaro inflou esse número, porque ele não consegue falar sem mentir um pouquinho, né? É como o Lula. Então, ele vai lá e exagera, fala, o PT criou 100 estatais. Não, é que já existiam por volta de 100 estatais no Brasil. Porque a gente tem um Estado que vai se inchando cada vez mais, né? Isso vem lá do regime militar, que criou um monte de estatais quando havia muito pouca. E o PT, embora tenha demonizado o regime militar como o suprassumo do direitismo, né? Como se não houvesse outra direita democrática no planeta, ele foi muito parecido em termos de estatismo. Então foi ampliando aí essa máquina pública que, obviamente, era usada para fazer cabidão de emprego para a companheirada. De modo que Jair Bolsonaro e o PT, em termos de estatismo, eles sempre foram muito próximos, da mesma forma que o Ciro Gomes, que é outro estatista, contrário a privatizações. Essa palavra foi muito demonizada no Brasil, as pessoas não entendem muito, né? Por isso que muita gente agora fala em prestar serviços mais eficientes por meio de processo de concessão, de desestatização, etc. Porque os petistas demonizaram muito
as privatizações. E a gente sabe o que eles fizeram com as estatais. O Petrolão. Foi isso que foi feito. O Belo Monte, que eu chamava de Belo Monte de propina. Construção de usina hidrelétrica que o Lula disse, tem vídeo, eu usei nos meus conteúdos audiovisuais. O Lula lá dizendo, quem é que vai? Eu serei o fiscal dessa obra. E depois você tinha lá delator falando que deu 100 milhões de reais para ser dividido entre PT e MDB. Então você tem a pior das privatizações, que é o Estado sendo dominado, instrumentalizado e usufruído para enriquecimento ilícito e uso de dinheiro sujo em campanha eleitoral por um partido. Então, nesse sentido, você tem aí um estatismo. Isso quer dizer necessariamente fascismo? Não, porque o fascismo tem vários outros elementos. Então, esses conceitos nunca são muito aplicados. Aliás, outro dia surgiu uma manchete aí que o Bolsonaro queria criar uma polícia secreta dele e tal, mas parece que não foi adiante ainda. Aí já começaria a ficar mais próximo. Só que o que o Bolsonaro faz, e aí você tem elementos comparativos, só que não é exatamente a mesma coisa. É ir instrumentalizando esses órgãos, né, já existentes. Não é aquela maneira ostensiva, descarada, mas você vai colocando os seus tentáculos no Estado. Agora, chamar o Moro de neofascista, como faz o Lula, é essa tentativa, que faz parte do marketing eleitoral petista para 2022, de associar o Bolsonaro e o Moro. Então você chama um de fascista e o outro de neofascista, não dá muita explicação a respeito disso. O Lula, na verdade, está só xingando o juiz que o condenou. E o condenou com base em provas, por mais que as claques aí de petistas, de velhos tucanos, que agora são os neolulistas, né, principalmente se isso for coroado com Geraldo Alckmin na vice do Lula, eles ficam dizendo, cadê as provas? As provas estão lá todas no processo, foram elencadas outro dia aí no Antagonista, como eu cheguei a citar aqui, de uma maneira bastante resumida, e elas foram avaliadas na segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por 3 desembargadores independentes, que ainda aumentaram a pena, e elas não foram depois analisadas em seu mérito, elas foram depois varridas para debaixo do tapete, porque o Supremo Tribunal Federal começou a criar regras para jogar fora todos os processos que atingiram essa geração que fez os ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns presidentes ali ligados aos seus aliados, ou eles próprios réus, como é o caso do Lula. Então você não era para ter tramitado em Curitiba, era para ter tramitado desde o começo em Brasília. Isso é análise do mérito das provas coletadas na investigação? Não. Então as provas estavam lá, elas foram mantidas, e nenhuma conversinha que foi encontrada por hackers, que agora voltaram a ser chamados de criminosos, né, pelas claques, porque invadiram aí os nossos dados, os dados dos brasileiros. Nada disso, criou, manipulou, fabricou uma prova que só então foi usada de uma maneira mentirosa para condenar. Mentira, as provas estavam todas lá, independentemente de qualquer tipo de conversa. Então, o que o Lula está fazendo é tentar aproximar na percepção do eleitor o Moro do Bolsonaro, sendo que são justamente opostos, porque o Moro saiu do governo recusando-se a aceitar, e isso foi confessado pelo Bolsonaro ontem, o desejo de Jair Bolsonaro que ele interferisse em órgãos como o COAF, a Receita Federal e a Polícia Federal, para blindar a sua família investigada por rachadinha, que é roubo de dinheiro do povo em gabinete. Claro que o Bolsonaro não gosta de falar, eu falo. Isso é o crime, a rachadinha, que foi apontada aqui pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O Jair Bolsonaro ontem até admitiu, da maneira enviesada dele, como se tudo tivesse sido feito de uma maneira ilegal e o Moro não tivesse interferido, sendo que até o primeiro relatório, né, eu escrevi um artigo ontem a respeito disso, restaurando os fatos, que muitos não gostam de apontar, porque pode agradar uns, outros, e se não agrada o candidato, não coloca o fato. A verdade tem que estar acima dessas mesquinharias. O primeiro relatório do COAF que apontou a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio e operador dele no gabinete da Alerj, ele saiu antes de o governo de Jair Bolsonaro começar. Então, Sérgio Moro não estava nem sequer empossado. Era um órgão independente que, lamentavelmente, depois foi instrumentalizado. Então foi entre a eleição de 2018 e a posse que saiu o primeiro relatório. E antes disso, Jair Bolsonaro tinha exonerado o Fabrício Queiroz
Na verdade, Flávio Bolsonaro tinha exonerado o Queiroz e o Jair Bolsonaro tinha exonerado a Natália Queiroz, que era funcionária fantasma no gabinete do então deputado federal e hoje presidente da República, de acordo com as investigações. E por quê? Aí o Paulo Marinho, empresário, disse o porquê. Porque teve vazamento de que a Operação Furna da Onça os atingiria e eles, para não se mancharem, queriam dizer que já tinham exonerado esses dois personagens, dos quais continuam amigos. O Queiroz está reaparecendo agora, está sendo cotado, inclusive, para ser candidato. Os bolsonaristas vão e tiram selfie com ele. Então, você tem aí uma diferença tremenda e uma dificuldade, né, em desconstruir a imagem de um adversário que está crescendo nas pesquisas nesse momento. E aí se apela a esse tipo de coisa. O que é curioso em relação à figura do Moro, que amanhã pode ser outro, tá? Se o Moro não crescer, se o Ciro ameaçar, se o Dória ameaçar, vai ter esse mesmo tipo de tentativa. Os petistas já chamaram o Ciro de direita, que nunca foi, né? Então eles vão tentando sempre associar os seus adversários, isolar os adversários. Eles chamavam o PSDB, os tucanos, eram a extrema-direita antes de surgir o bolsonarismo. Agora eles botam o Moro nessa mesma salada retórica, conceitual. Não faz nem sequer sentido, né? É simplesmente um xingamento contra o juiz que condenou aquele que está falando. E os bolsonaristas, o que fazem? Tentam associar o Moro ideologicamente ao Lula. Então cada um está associando aos outros dois sem qualquer sentido. É a mesma coisa que fazem com jornalistas independentes. Se você não passa pano para sujeira lulista, se você não passa pano para sujeira bolsonarista, então os bolsonaristas chamam de petista e os petistas chamam de bolsonarista. É assim. É tudo papo de propaganda, né? Quem tem o que falar, vai lá e apresenta a ideia. O que o sujeito fez exatamente, por que ele se encaixa em determinado conceito. Mas não, a gente vê isso tudo aí. Do lado do Bolsonaro mau caráter, idiota, blá, blá, blá. Do lado do Lula fascista, neofascista, neoliberal, né, que os lulistas usam também, sem nunca explicar exatamente o que isso significa. E fica essa grande salada conceitual no debate público brasileiro. As pessoas precisam atravessar um pouco essa disparada de rótulos e tentar compreender os fatos.